Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo eu vou mostrar outros critérios para você verificar se um conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente. Esse aqui é um teorema do livro que nos dá um método que eu acho mais fácil de ser aplicado em alguns casos. O teorema diz o seguinte: se você tiver um conjunto de vetores não nulos, V1, V2, V3, Vn não nulos, e nenhum deles for combinação linear dos vetores anteriores, então o conjunto dos vetores V1, V2, V3 até Vn é um conjunto linearmente independente. Ou seja, se tiver vetores V1, V2, Vn não nulos e nenhum deles é combinação linear dos anteriores, então esses vetores são linearmente dependentes. Antes da gente demonstrar esse teorema, vamos ver assim a vantagem dele em relação aos outros casos. Quando você tem um conjunto, por exemplo, de n vetores, e eu quero verificar se ele é LD, porque se não for LD, LD, se não for LD vai ser LI, a gente não sabe, no caso de serem linearmente dependentes, no caso de serem LD, qual dos vetores que seria a combinação linear dos outros. Esse método ele diz o seguinte: comece com o vetor V1, não é nulo, então é o vetor LI. Depois pega o vetor V2. V2 não é combinação linear do vetor V1, ou seja, não é o múltiplo de V1. Então, o conjunto V1, V2 é LI. Bem, agora considera o vetor V3. Então, o V2 não é combinação linear dos anteriores. V3 não sendo combinação linear dos anteriores, o conjunto formado por V1, V2 e V3 é linearmente dependente. Considera agora até o V4. Se nenhum deles for combinação linear dos anteriores, ou seja, aqui nós estamos supondo que tem uma ordem, está ordenado. Isso aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. A prova desse teorema é a seguinte, que é uma coisa já que a gente já pode até dizer que a gente está familiarizado. Se por algum acaso esses vetores não fossem linearmente independentes, né, se esse conjunto formado por V1, V2 até Vn for linearmente dependente, ou seja, dizer que não é LI, é dizer que é LD. Se eles for LD, é porque você vai ter uma combinação, um deles escrito como combinação linear dos demais. Ou, quando a gente tenta escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, α1, V1 mais α2, V2, até o último, dando aqui o vetor nulo, vai ter escalares aqui que não são zero, né? Para eles serem LD, essa é a definição linearmente dependente. Vai existir escalares α1, α2, não todos nulos, tal que você escreve o vetor nulo como combinação linear desses vetores. Vamos supor que o último deles, que não é nulo, seja aquele que multiplica um vetor aqui, VK. Ou seja, pode ser até o próprio Vn, tá? Um deles vai ter um escalar aqui que não é nulo. Pode ser até somente o primeiro. Não, na verdade não pode ser só o primeiro, porque se fosse o primeiro, somente isso aqui, não nulo, e todos os demais fossem nulo, ficaria α1 V1 igual a zero. Como V1 já não é nulo, né? Nenhum dos vetores são nulos, então α1 teria que dar zero. A gente não está supondo isso, a gente está supondo que o conjunto ele é linearmente dependente, ou seja, você consegue escrever o vetor nulo como uma combinação linear deles, com esses escalares aqui, nem todos nulos. Para ser linearmente independente, para ser LI, você só poderia fazer isso se todos os escalares fossem zero. Como nós estamos supondo que o conjunto é LD, então vai existir escalares α1, α2, αk, nem todos nulos, tal que o vetor nulo é escrito dessa forma. Eu estou escolhendo aqui
esse alfa k como sendo o primeiro, o último que não é nulo. A partir dele todos poderiam ser nulos. Bem, daqui eu não posso isolar o VK, né? Eu passo para o lado de cá e multiplico tudo pelo inverso de alfa k. Então, quando você isolar, você vai ter que o vetor VK vai ser igual a, passando esses termos tudo para o lado de cá vai ficar negativo, menos alfa 1 V1 menos alfa 2 V2 e assim sucessivamente até o último seria menos alfa K menos 1 VK menos 1. Coube? Só que eu vou dividir tudo depois por alfa K, né? Eu passei todos esses outros passados para o segundo membro, mas tem o alfa K multiplicando VK. Quando eu for isolar o VK, eu vou ter que multiplicar tudo pelo inverso de alfa K. Então vai aparecer alfa K dividindo aqui em todas essas parcelas. E ao fazer isso, nós estamos dizendo que o vetor VK ele é uma combinação linear dos vetores anteriores. Os anteriores a VK é quem? É V1, V2, V3 até VK menos 1. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente está supondo que nenhum dos vetores é combinação linear dos vetores anteriores. Então, com isso, a gente prova o teorema, né? Que ele não pode ser LD, porque se fosse LD, chegaria a uma contradição, porque eu estou escrevendo um dos vetores como uma combinação linear dos vetores anteriores a eles. Conclusão, o conjunto não é LD. Se não é LD, é porque o conjunto é linearmente independente. Vamos fazer algumas aplicações desse teorema para mostrar como, em alguns casos, ele é mais fácil de você demonstrar que os conjuntos são LI sem ter que resolver sistemas lineares. Então, eu vou começar com alguns exemplos. A gente já mostrou, por exemplo, que o conjunto dos vetores... Vou colocar aqui. Opa, vem para cá não. A gente já demonstrou que o conjunto dos vetores zero e 1, 0, 0 é um conjunto. A gente já fez nas aulas anteriores. Eu vou usar agora esse teorema que a gente acabou de demonstrar para mostrar que esse conjunto é LI de uma forma bem mais fácil. Vamos ordenar aqui, vamos começar pelo vetor 1, 0, 0. Bem, o vetor 1, 0, 0 é um vetor não nulo. Está dentro da condição do teorema. Agora eu vou escolher, esse aqui vai ser o meu vetor V1, tá? Vou escolher o próximo. O próximo que eu escolher não pode ser combinação linear desse. O próximo a pegar vai ser o vetor 1, 1, 0. O vetor 1, 1, 0, ele é combinação do vetor anterior a ele, o vetor 1, 0, 0? Não, né? Porque o vetor 1, 0, 0, por mais que eu multiplique por escalar, a segunda coordenada sempre vai dar 0 e a terceira também, né? Quando eu fizer aqui alfa vezes 1, 0, 0, sempre vai dar 0 aqui, porque alfa vezes 0 dá 0 e alfa vezes 0 dá 0. Ou seja, esse vetor 1, 1, 0 não é múltiplo desse. Portanto, somente esses dois aqui é um conjunto LI. Por quê? Porque nenhum dos vetores é combinação linear dos vetores anteriores. Vamos colocar mais agora o outro, que é o vetor 1, 1, 1. Então, já analisei que nenhum dos anteriores aqui, até o vetor 1, 0, né? Nenhum desses que estão aí, os dois primeiros, assim, nenhum é combinação linear dos anteriores. Agora vamos analisar esse 1, 1, 1. Só falta agora eu verificar se ele não é combinação linear dos anteriores a ele, porque os outros casos já fiz. Vamos lá. Esse vetor de coordenadas 1, 1 e 1 pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores anteriores? Não, né? Por que não? Porque se você reparar bem, a terceira coordenada desse vetor aqui é sempre 0. E nesse aqui também, ó, tanto o primeiro como o segundo tem a terceira coordenada sempre 0. Por mais que eu multiplique aqui por escalares esses dois vetores, a terceira coordenada vai dar sempre 0. Então nunca vai dar 1. Então esse vetor aqui, que vai ser o V3, de acordo lá com o teorema, não é combinação linear dos anteriores. Conclusão, o conjunto ele é linearmente independente. Que é uma outra forma de você mostrar que o conjunto é linearmente independente.
Outra aplicação, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos considerar aqui, vou colocar aqui o nome exemplo, que nós vamos sair um pouco do R3, do Rn. Nós vamos considerar os vetores que têm a característica no espaço dos polinômios. Ou seja, nós vamos considerar todos os vetores que são da forma 1, t ao quadrado, etc. Vou colocar só até aqui, que é um subconjunto do conjunto dos polinômios de grau no máximo 3, que a gente já mostrou que é um espaço vetorial. Né? Com todos os polinômios de grau no máximo 3, ele é um espaço vetorial. Eu estou considerando esse conjunto. Nós vamos demonstrar que esse conjunto é linearmente independente, utilizando esse teorema que nós acabamos de estudar agora. Começa com o vetor 1. A ordenação é exatamente isso aqui. É 1t ao quadrado. Começa com o vetor 1. É não nulo, para a gente poder usar o teorema? É, então a gente pode fazer isso. Depois disso eu vou pegar o próximo, vai ser 1 e t. O t é combinação linear do anterior a ele, ou seja, quando eu multiplicar aqui esse número 1 por escalares, algum momento vai dar t? Não, né? Porque quando multiplicar por escalar vai ficar sempre constante aqui. Então, esses dois são linearmente independentes. Nenhum deles é combinação dos demais. Agora você vai considerar o próximo. 1t ao quadrado. O vetor t ao quadrado é combinação linear dos anteriores? Não, né? Porque quando a gente multiplica por escalares, o que vai acontecer aqui é que você vai multiplicar por um escalar, vai ficar alfa vezes 1 alfa, multiplicar por escalar vai ficar beta vezes t, beta t. Então, por mais que eu multiplique por números reais, o grau nunca vai subir de 1, vai ser no máximo 1. E como aqui tem um polínômio de grau 2, então esse vetor não é combinação linear dos anteriores a ele. Então esse conjunto aqui é LI. Por quê? Porque nenhum deles é combinação linear dos anteriores. Vamos colocar mais um outro, que é o t à terceira. 1t ao quadrado, t à terceira. O vetor. Então eu já sei que esses três aqui são linearmente independentes, já sei que nenhum deles é combinação linear dos anteriores. Eu vou considerar esses quatro. Esse vetor 3, t é 3, t ao cubo, aliás. Ele é uma combinação linear dos anteriores, como antes, a gente viu que não, né? Por quê? Porque por mais que eu multiplique por escalares 1t e t ao quadrado, o grau aqui do polinômio vai ser no máximo 2. E aqui eu tenho t ao cubo, que é um polinômio de grau 3. Conclusão, nenhum dos vetores é combinação linear dos vetores anteriores. Então, conclusão, esse conjunto aí, ele é linearmente independente. A gente poderia até generalizar esse exemplo, né? Eu poderia considerar aqui os vetores da forma 1t, está escurecendo, t ao quadrado, t à terceira, t à quarta, e aqui não acaba nunca. Todos os vetores dessa forma, que é um conjunto infinito. E usando esses mesmos argumentos, nós podemos verificar que esse conjunto aqui é um conjunto que é linearmente independente e ele tem uma propriedade diferente dos que a gente estudou até agora, porque ele é um conjunto que é infinito, né? Ele é um conjunto linearmente independente que é infinito. Se nós fôssemos ter que usar os outros métodos para mostrar que esse conjunto é LI, ou seja, se a gente fosse procurar escrever da forma alfa vezes o primeiro, alfa vezes 1, mais beta vezes t, mais gama vezes t ao quadrado, mais delta vezes t à terceira, mais uma outra letra grega, epsilon vezes t à quarta, dando polinômio identicamente bonito. Eu escrevi assim. Se você fosse procurar dessa forma aqui, aí você teria que mostrar que todos os escalares, alfa, beta, gama, delta e epsilon, são todos eles nulos. Mas você pode fazer duas formas. Para quem estudou polinômios no ensino médio, aprendeu que dois polinômios só são identicamente iguais, ou idênticos, quando os coeficientes são iguais. Então esse coeficiente aqui do alfa tem que ser 0, o alfa tem que ser 0, o beta tem que ser 0, o gama tem que ser 0, o delta tem que ser 0, o delta tem que ser 0. Se você nunca estudou isso, não tem problema nenhum. Você pode fazer também o seguinte. Essa aqui é uma igualdade entre funções.
que tem que valer para todo valor de t, para todos eles. Aí você vai começar a substituir valores. Para t igual a zero. Quando t for igual a zero, essa expressão vai ser escrita como alfa vezes 1, alta. Vou colocar aqui para t igual a zero. O que vai acontecer? Que vai ficar alfa vezes 1, alfa. Beta vezes 0, 0. T ao quadrado, t é 0. 0 ao quadrado dá 0. Vezes gama, 0. 0 ao cubo, 0. Vezes delta, 0. E por fim, t a quarta, que é 0 a quarta, 0. Vezes epsilon, 0. Igual a 0. Conclusão, o alfa é igual a 0. Aí a mesma coisa, como alfa é igual a 0, você pode dividir aqui tudo por t e vai fazendo sempre t igual a 0 e vai encontrando que todos os outros coeficientes também são iguais a 0. É uma outra forma de fazer. Vamos ver agora um exemplo um pouco mais sofisticado envolvendo matrizes. Nós queremos demonstrar que as matrizes, chama esse conjunto de M. M é formado apenas por matrizes. As matrizes são 1, 0, 0, 0. A segunda, 1, 1. Tem que caber tudo nessa folha. 1, 1, 0, 1. E por fim, vai caber? 1, 1, 1. Esse conjunto. E nosso objetivo aqui é demonstrar que esse conjunto ele é linearmente independente utilizando o teorema anterior. O que a gente vai fazer? Você vai agir como antes. Você ordenou, esse aqui é o primeiro vetor, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro vetor, ele é combinação linear, ele é não nulo, que só tem um, você pergunta se é não nulo. Então pronto, o V1 vai ser o vetor 1, 0, 0, 0. Agora nós vamos analisar os dois primeiros, que seria esse aqui e esse, né, os dois primeiros. Então no caso aqui o V2 seria o vetor 1, 1, 0, 0, que é uma matriz, tá? A pergunta é, esse vetor V2 é combinação linear dos anteriores, só tem no caso esse? Não, né? Porque por mais que eu multiplique aqui escalares por vetor V1, o elemento que está na primeira linha em cima da coluna, que é esse aqui, sempre vai dar zero. Né? Quer dizer, alfa vezes qualquer matriz aqui nesse alfa vezes matriz formato, esse número sempre vai ser zero. E aqui no vetor V2, esse número é 1. Então o vetor V2 não é um múltiplo do vetor V1. Então os vetores V1 e V2 são linearmente independentes, porque nenhum deles é combinação linear dos anteriores. Então você vai ter aqui que V1 e V2 é LI. Aí você vai continuar com a brincadeira. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos considerar o vetor V3. Quem vai ser o vetor V3? Vai ser o vetor, a matriz 1, 1, 0, 1. Essa matriz V3 pode ser escrita como uma combinação linear das outras duas anteriores a ela? Não, né? Porque nessa matriz aqui, ó, esse elemento que está na segunda linha, em segunda coluna, esse elemento que está grifado de vermelho, é 1. E por mais que eu multiplique aqui escalares por V1 e por V2, quando eu multiplicar aqui alfa por V1, essa mesma posição aqui, que é a segunda linha, segunda coluna, sempre vai dar 0. Multiplicado por escalar vai dar 0. A mesma coisa nessa outra. Ó. Qualquer escalar vezes 0 dá 0. Então quer ficar 0 mais 0 que é 0. Nunca vai dar 1. Então, V3 ele não é combinação linear dos vetores anteriores. Conclusão, o conjunto formado por V1, V2 e V3 é LI. Por que LI? Porque nenhum dos vetores é combinação linear dos anteriores. Está faltando o último, que é 1, 1, 1, 1, que seria o vetor V4. Estou colocando aqui V4 para ilustrar parecido com o teorema, tá? Não é obrigado a ser esses números, não. Tem que nós 1, 1, 1, 1. E, mais uma vez, eu posso escrever esse vetor V4 como uma combinação linear dos vetores anteriores, ou seja, alfa vezes 1, 0, 0, 0, mais beta vezes o vetor
1, 1, 0, 0, mais gama vezes o vetor 1, 1, 1, 0. Eu posso escrever esse vetor V4 dessa forma. É possível fazer isso? Aí, mais uma vez, vamos fazer a mesma análise. Observe que nesse vetor V4, o primeiro elemento da segunda linha, que é 1, 1. E nos outros, são sempre 0. 0, 0, 0. Então, por mais que eu multiplique alfa por essa matriz aqui, sempre vai ficar alfa vezes 0, 0. Nessa posição, beta vezes 0, 0 e gama vezes 0, 0. Ou seja, no lado esquerdo, esse elemento sempre vai dar 0. E eu queria que desse 1. Ou seja, esse vetor não é combinação linear dos vetores anteriores. Conclusão, esse conjunto agora, o conjunto M, todo ele é um conjunto linearmente independente. É LI. Por que ele é LI? Porque nenhum dos vetores é combinação linear dos vetores anteriores. Então eu vou acabar por aqui para não ficar muito grande os vídeos. E até a próxima.